Hebreus capítulo 5. Versos 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Podem sentar-se. Nós estamos caminhando no tema autoridade espiritual. Esta é a 12ª mensagem sobre esse tema, e o tema específico de hoje é como Deus estabelece o seu reino. Nós queremos fazer agora de manhã 3 destaques. O primeiro destaque é que o Senhor Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento. Em várias ocasiões já temos falado sobre isso. E vamos ler novamente o verso 8. O texto diz que, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. O sofrimento de Jesus exigiu dele obediência. Ou seja, ele aprendeu a obedecer no meio do sofrimento. É importante dizer que Jesus não trouxe obediência, ele não veio obediente. Para que entendamos isso, é necessário dizer que Jesus não veio com obediência pronta, porque ele veio como homem. Como homem, ele viveu tudo que eu e você vivemos, e ele tinha que aprender como nós aprendemos a obedecer, e aprendemos através da obediência. Muitas vezes temos falado aqui que os pais, muitas vezes, no desejo de poupar os filhos, de impedirem que eles sofram, então procuram satisfazer todas as suas vontades, desejos, anseios. Alguns são legítimos, outros são maléficos. Porque sabemos que se dermos tudo, se você, pai, mãe, der tudo que o seu filho quer e pede, isso pode ser para a destruição dele. As crianças nem sempre têm maturidade suficiente para terem nas mãos tudo aquilo que elas requerem. Eu gosto muito de usar elementos que são perigosos nas mãos de uma criança, como uma faca, uma tesoura, um objeto pontiagudo, e o mesmo fogo, e coisas que atraem a criança e que levam a querer tocar, pegar, mexer, manusear, mas ela não pode fazer isso. E tolo é o pai que pensa que pode deixar que elas façam isso. Às vezes não acontece nada, mas pode acontecer uma fatalidade. Mas Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento. Deus garantiu o princípio da obediência através de Jesus. Nós vimos isso na última mensagem, no domingo de manhã. E da mesma forma, ele também estabeleceu a sua autoridade através de Jesus. Nós vamos ver agora como Deus estabeleceu o seu reino com base nessa autoridade. Já dissemos, voltamos a repetir, Jesus veio ao mundo de mãos vazias, ele não trouxe consigo a obediência. É preciso que nós entendamos que Jesus veio, deixou a sua condição de Deus
sua condição de autoridade para estar numa posição de submissão. Deixou a sua divindade para viver a humanidade. E por isso que Filipenses 2, 6, 7 dizem que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, ele não trouxe a obediência. Ele teria que aprender a obediência como todo ser humano precisa aprender. Ele aprendeu a obediência através do sofrimento e assim tornou-se fonte de salvação eterna a todos que lhe obedecem. Hebreus 5:9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Como é que Jesus podia ser aperfeiçoado? Porque homem não significa que em alguma ocasião ele desobedeceu. Vamos ver que isso não aconteceu em nenhuma ocasião, mas ele foi aperfeiçoado porque ele aprendeu a viver em obediência. E foi isso que caracterizou toda a sua vida. E ele aprendeu isso passando por sofrimento após sofrimento. Aprendeu a obedecer até chegar à morte, e morte de cruz. Nós temos a impressão que Jesus, não custou nada para Jesus obedecer e ir até a cruz. Mas nós sabemos do conflito que ele travou consigo mesmo, com a sua vontade, em relação à vontade de Deus, ali no Getsemane. Isso foi antes da cruz. Foi um bom tempo antes da cruz. Não chegou a ser 24 horas, mas um pouco menos talvez. Ele se viu diante desse conflito tremendo, e o texto de Lucas nos dá conta de que ele chegou a suar gotas de sangue, tamanha angústia e o conflito que ele viveu. E o conflito era entre a vontade de Deus e a vontade dele. Todos nós temos uma vontade pessoal e temos a vontade de Deus, e nós não podemos fazer uma coisa sem sofrer de alguma forma. Naturalmente, o sofrimento vem justamente porque não queremos de nós mesmos fazer aquilo que Deus, sabemos que Deus quer que façamos, ou por medo, ou por insegurança, ou por qualquer outra situação. O texto diz que Jesus começou a angustiar-se e começou a ter medo mesmo daquela situação que estava próxima de acontecer. Eu não creio que nenhuma pessoa que esteja prestes a enfrentar a morte, e ainda mais o tipo de morte que ele enfrentou, e não só a morte em si, mas tudo aquilo que caracterizou o período até de chegar à cruz, as zombarias, os escárnios, a humilhação, sendo quem ele era, não tendo cometido jamais nenhum pecado, nenhum erro. Você já imaginou você sendo acusado de uma coisa que você não fez? Você sendo culpado por uma coisa que você não é, por algo que você não praticou? Na realidade, o pecado de todos nós estava sobre ele. A Bíblia diz que Deus fez convergir, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então era essa situação que ele estava prestes a viver, e ele sabia que viveria. Quando Jesus deixou a divindade para se fazer homem, ele tornou-se um homem fraco e sofredor. Porque isso passou dizendo que Jesus era fraco. Quem acha que Jesus era forte, humanamente falando?
Não era, não. A descrição que Isaías 53, verso 3 nos dá dele é diferente da que muita gente pensa. Diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Aqui caracteriza Jesus como um homem de dores, um homem de sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, alguém que é rejeitado, alguém que é desprezado, alguém que não é estimado. São todas as coisas que normalmente atingem em cheio qualquer um de nós que passa por essa situação. Paulo diz que Jesus foi crucificado em fraqueza e ressuscitou em poder. Nós temos que entender isso para podermos entender tudo aquilo que Jesus viveu. Cada sofrimento pelo qual Jesus passou amadureceu um fruto de obediência. Nós aprendemos a obediência pelas coisas que sofremos. O sofrimento está no fato de eu e você sermos contrariados na nossa vontade. O que mais nos faz sofrer é justamente nos defrontarmos com a vontade que não é necessariamente a nossa, mas é a de Deus. Mas para aprendermos a obedecer a Deus, nós temos que aprender primeiro a obedecer os pais, temos que aprender a obedecer as autoridades que estão sobre nós. Isso vai implicar em sofrimento, porque mandam que eu e você façamos algo que eu e você não queremos fazer, não gostamos de fazer, não estamos a fim de fazermos. Então, cada sofrimento pelo qual Jesus passou, amadureceu e tornou-se um fruto de obediência. Isso porque nenhum sofrimento foi capaz de incitá-lo à murmuração ou à impaciência. Quando nós sofremos, nós reclamamos, nós lamentamos, nós murmuramos, enfim, nós nos queixamos de todos os meios e modos. E essa não é a posição correta, essa é a atitude. Quando a gente faz isso, a gente está se revoltando contra o que nós estamos sendo levados a fazer e que não tem outro jeito. É por isso que nós reclamamos. Através da reclamação nós estamos protestando. Não estou gostando. Não é isso que eu queria, não é isso que eu planejei, não é isso que eu idealizei. Como difere dessa atitude Jesus a que muitos cristãos têm. Muitos cristãos que mesmo depois de passar pelo sofrimento não aprendem a obedecer. Você pode sofrer e não aprender a obediência. Vocês lembram do que Jesus disse para Paulo? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, o que é recalcitrar contra os aguilhões? Normalmente, quando um boi é aguilhoado, ele é ferrado na sua carne, ele levanta a pata e dá um coice. Boi, cavalo, mas normalmente se faz isso com bois. Se o boi faz isso, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser ferroado, ele vai ser machucado com o próprio aguilhão que está sendo
colocado nele para que ele obedeça. Mas muitos cristãos, embora o sofrimento aumente, a sua obediência não aumenta. Por isso que quando surge o sofrimento, murmuram, ficam zangados e não aprendem a obedecer. Jesus, no entanto, ao passar por toda espécie de sofrimento, exibiu sempre um espírito obediente e por isso veio a tornar-se a nossa fonte de salvação. Quando encontramos o sofrimento, aprendemos a obediência. E tal obediência será então verdadeira. Nossa atitude não fica determinada através do nosso sofrimento, mas pelo tanto de obediência que aprendemos durante o sofrimento. Só os obedientes são úteis para Deus. Enquanto nosso coração não for amolecido, o sofrimento não nos abandonará. Às vezes a gente pergunta, por que tanto sofrimento? Por que tantas situações que nos levam ao sofrimento? Elas têm uma razão de ser. E é um trabalho de Deus em nós. Se nós resistirmos, Ele não vai parar. Até que nós sejamos amolecidos. O que é ser amolecido? É ser quebrantado. É ser quebrado na nossa vontade. Nosso caminho passa por muitos sofrimentos. Os que amam os prazeres e as coisas fáceis são inúteis para Deus. Deus não pode usar uma pessoa que gosta de sombra e água fresca, porque ela não suporta as situações difíceis. Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele sabia ter fartura, sabia ter escassez. Aliás, o texto está aqui pertinho, vamos ver se a gente chega lá. Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, versículo 12. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bem. Nós devemos então aprender a obedecer no sofrimento. A salvação torna as pessoas obedientes e também alegres. Se nós só buscamos alegria, nossas bênçãos espirituais não serão abundantes. Ninguém vive só de alegria. A Bíblia, no livro de Provérbios, nos faz saber que o sofrimento faz melhor o coração. Torna as pessoas melhores do que elas são, no sentido de levarem-nas a terem uma atitude de bondade, de benignidade. Através do sofrimento nós nos tornamos assim. Vocês observem que uma pessoa que aparentemente não tem nenhum problema, muitas vezes é arrogante, é cheia de si, é soberba, acha que é o dono do pedaço, sabe todas as coisas e é capaz de zombar das demais pessoas, fazer pouco caso delas. Mas se ele passa pelo sofrimento e aprende, ele se torna humilde. Ele aprendeu a agir de maneira diferente, ele foi quebrantado, aprendeu a obedecer. Aqueles que
são obedientes vão experimentar a abundância da salvação. A salvação é uma coisa muito ampla, não é só o perdão, se é que a gente pode dizer só o perdão, não é só a salvação no sentido de estar livre do inferno e ir para o céu, não, ela é muito abrangente. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então vamos obedecer. O texto diz que Jesus, tendo sido aperfeiçoado pela obediência, tornou-se a fonte de salvação eterna a todos os que lhe obedecem. Deus não nos salva para que nós possamos, Deus nos salva para que nós possamos obedecer à vontade dele. Nós não somos salvos para fazer o que queremos, para viver a nossa vida. Nós somos salvos do inferno, porque estávamos fazendo a nossa vontade que nos levaria ao inferno. Nós somos salvos dessa situação para voltarmos para o caminho do Senhor, para as veredas que o Senhor sempre quis que nós trilhássemos. Deus nos salva para que possamos obedecer a sua vontade. Se ao nos depararmos, ao conhecermos a autoridade de Deus, nós descobriremos que a obediência é fácil. É João que diz que, ora, os mandamentos do Senhor não são penosos. Deixa eu ver se eu acho aqui, está no 1 de João. Quem achar mais fácil aí me diz onde foi. Capítulo 5, vamos ver se quem achar aí me ajuda aí. 2. Assim sabemos que certo. Versículo 3. Porque nisso consiste o amor, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, não são pesados. O problema é que nós resistimos à vontade de Deus. E quando fazemos a vontade de Deus, nós recebemos alívio, recebemos descanso. Aí vem a verdadeira paz, e aí eu descanso. Aí eu vou usufruir realmente daquilo que Deus sempre quis que eu usufruísse, e que eu não estava usufruindo, porque eu estava lutando contra a vontade dele. Se nós conhecermos a autoridade de Deus, descobriremos então que a obediência é fácil, porque ela é realizada quando nos rendemos a Ele. Descobriremos que a vontade de Deus é simples, porque o próprio Senhor Jesus foi obediente sempre. E Ele nos transmitiu essa vida de obediência. Ela está aqui dentro. A cabeça que tem que ser mudada. Através da obediência de um homem, Jesus, muitos receberam a graça. Se ele não fosse obediente, nós estávamos cozidos no fundo do inferno. Jesus obedeceu por amor ao reino de Deus. E a redenção operada por ele tem um alvo, que é promover o reino de Deus. E vamos para o segundo destaque. Deus estabelecerá o seu reino. Será que nós já notamos como a queda dos anjos e do homem afetou o universo? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que a natureza, a criação sofre com dores de parto.
até que sejam revelados os filhos de Deus, até que o Senhor restaure todas as coisas, é como elas estivessem se contorcendo de dor. Isso desde que desde que o pecado entrou no mundo e no universo. O propósito de Deus era que os seres por Ele criados aceitassem a sua autoridade. No entanto, os anjos e homens rejeitaram a sua autoridade. O interessante é que Deus não pôde estabelecer a sua autoridade nos seres criados, mas mesmo assim Ele não a retirou. Nós temos exemplo disso na vida de Saul. Saul teve o Espírito de Deus retirado dele. Deus havia concedido o seu Espírito a ele, para que ele pudesse governar Israel, mas como ele se rebelou e não fez a vontade de Deus, Deus retirou o Espírito dele, retirou o governo dele, retirou, que já tinha levantado uma outra pessoa, ungiu a Davi como rei no lugar dele, mas ele não foi destituído do cargo, ele permaneceu no cargo até que morreu. Os irmãos observem Satanás. Satanás liderou uma revolta no céu, e com ele levou 1/3 dos anjos de Deus com ele, que se rebelaram com ele, que caíram na sua ideologia, acreditaram nela e se insurgiram contra Deus. Não obstante, Deus não tirou a autoridade de Satanás. Ele retira a sua presença, mas não retira a sua autoridade. Onde houver uma autoridade, ali é um lugar de direito que pertence a Deus. Embora Satanás continuamente viole a autoridade de Deus e os homens diariamente se rebelem contra ele, Deus não permitirá que essa rebeldia continue para sempre. E mesmo assim, Satanás não tem toda a liberdade que ele gostaria de ter. Quando eu e você damos espaço para a rebeldia no nosso coração, aí ele entra para te assolar. Porque a porta de entrada de Satanás na sua vida é a rebeldia. Quando eu e você nos rebelamos, quando fazemos o que queremos, do jeito que queremos, quando não nos sujeitamos a nenhuma autoridade, quando não aceitamos o governo de ninguém, quando desprezamos pai, mãe, pastor, líder de célula, supervisor, líder de ministério, quando desrespeitamos professores, quando desrespeitamos chefes e pessoas que estão hierarquicamente em posição superior à nossa. Quando fazemos isso, quando obedecemos externamente, mas o nosso coração está rebelado, ele entra por aí. Então, muitas vezes nós estamos como aquele menino que foi posto de castigo, você sabe, e a mãe, eu não sei de vocês, eu quando era criança já fiquei muitas vezes nessa posição na parede, assim ó, uns 10, 20, às vezes meia hora. Quem já teve esse castigo? Isso é coisa antiga, sabe? Essas coisas hoje não usam muito não, a gente ficava lá, ou então mandava, você vai ficar sentado aqui, todo mundo está brincando, você tem que ficar sentado nessa cadeira. Pois bem, o menino ficou sentado na cadeira e disse, eu estou sentado por dentro, por fora, mas por dentro eu estou em pé. Aí, você pode fazer isso. Todos nós podemos fazer isso. Muito bem. Mas Deus não vai permitir que tal rebeldia, a de Satanás e a dos homens, continue eternamente. Deus vai estabelecer o seu reino
Seu reino será estabelecido nos céus, onde os anjos se voltaram, na terra onde o homem se rebelou. E como o Senhor Jesus estabelece o reino de Deus, Ele o estabelece através da sua obediência. Através da obediência de Jesus, hein? Não é da minha obediência, é da obediência de Jesus. Porque Ele nunca foi desobediente a Deus. Ele nunca resistiu à autoridade de Deus enquanto esteve na terra, e nem a dos homens sobre ele. Ele disse para Pilatos: nenhuma autoridade teria se do alto não te fosse dado. Porque Pilatos disse para ele: você sabe que eu tenho autoridade para te libertar e para te condenar. Ele disse: nenhuma autoridade teria sobre mim se do céu não te fosse dada. Jesus obedeceu perfeitamente. Ele permitiu que a autoridade reinasse absolutamente. Ele estabeleceu o reino de Deus dentro do reino da sua própria obediência. Agora, exatamente como Jesus fez, a igreja deveria obedecer, para que a autoridade de Deus pudesse então prosperar e o reino de Deus se manifestar como reino. Não há reino de Deus sem obediência. Terceiro destaque: Deus ordena que a igreja seja vanguarda, vá na frente do seu reino. Depois da queda de Adão, Deus escolheu Noé e sua família. Contudo, eles falharam também depois do dilúvio. Basta você ler a Bíblia e você vai ver. Deus chamou Abraão depois para ser o pai de uma multidão de nações, querendo estabelecer o reino através dele. Abraão foi substituído por Isaac, por Jacó, e os descendentes de Jacó se multiplicaram grandemente sobre a opressão egípcia. Foi por isso que Deus enviou Moisés para tirá-los do Egito e para estabelecer uma nova nação. Mas, como havia desobedientes entre eles, Deus então os levou ao deserto para uma situação de sofrimento, a fim de ensinar a eles a obediência. Não obstante, eles persistiram na rebeldia contra Deus, por isso que toda aquela geração pereceu no deserto, dando lugar a uma nova geração. Contudo, a geração seguinte, ainda que ela conseguisse entrar na terra prometida, essa geração também, especialmente depois da morte de Josué, não deu ouvidos à palavra de Deus com o coração perfeito. Por isso que aquela geração não pôde expulsar os cananeus completamente da terra. Saul tornou-se o primeiro rei, mas devido à sua rebeldia, o reino não pôde ser estabelecido. Depois Davi foi escolhido, e Deus encontrou nele o rei que foi segundo o seu coração. Isso porque Davi obedeceu totalmente à autoridade de Deus. Mesmo assim, traços de rebeldia se manifestaram dentro da nação. Deus também indicou que em Jerusalém seria um lugar de culto, mas o povo cultuava em Gibeon, e todo o tempo o povo falhou em obedecer. Antes de Davi havia reino sem um rei apropriado. No tempo de Davi, ambos, rei e reino, estavam presentes, mas faltava substância espiritual. E os irmãos vão entender onde nós queremos chegar com isso.
O reino de Deus tinha que ser verdadeiramente estabelecido, e Jesus veio a este mundo para estabelecer o reino de Deus. Só Ele seria perfeito para estabelecer esse reino, porque nele houve obediência. O Evangelho do Reino chama os homens para receberem vida eterna por meio da fé, e também os convida para entrar no reino de Deus através do arrependimento. É pela fé que alguém é convidado a receber a vida eterna, que é oferecida gratuitamente, mas nós somos chamados ao arrependimento. Ninguém entra no reino sem arrependimento. É pela fé, mas é também pelo arrependimento. Jesus vem anunciando o reino de Deus e concitando os homens a se arrependerem. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Ele veio pregando. Deus tem os seus olhos sobre o reino. O Pai Nosso começa com o reino. Começa assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos amados, só há reino de Deus onde há obediência. O resto é conversa fiada. Não há reino de Deus sem obediência. Eu tenho dito aqui muitas vezes, não adianta o pai exercer a autoridade dele. Bom, adianta sim, se você faz isso com seus filhos, desde a mais tenridade, eles vão aprender, e filho não faz o que quer, mas aquilo que querem os seus pais. Tem pais, não, deixa, ele tem que aprender nada, quem tem que ensinar para ele é você tem que estabelecer parâmetros, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Mas vai chegar sim uma idade em que ele vai ser homem, e muitas vezes vai ser mais forte do que você, pai, e você, mãe, nem se fala. Hoje tem cada catatal aí de um tamanho que estão comendo muito, comida boa, e muitos deles enfrentam o pai e a mãe. E aí? Não adianta você ter autoridade? Não. Você não pode exercer autoridade em quem não quer obedecer. Se você ensinou, você fez o seu papel, e com certeza vai funcionar. Agora, se você falhou em ensinar a obediência, você vai colher os frutos de não ter ensinado isso aos seus filhos. E você vai colher um fruto amargo, porque os filhos vão fazer o que querem, vão te desprezar, vão te desrespeitar. É isso que a Bíblia ensina em Provérbios. Diz que o pai e a mãe que não sabem ensinar os filhos a obediência através da vara, inclusive, vão ficar mortos de vergonha depois e não vão saber onde enfiar a cara. Isso é com as minhas palavras. Lá está de uma outra maneira que eu não estou me lembrando, mas existem vários textos que repetem isso no livro de Provérbios. Bem, o Pai Nosso começa assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas termina assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O reino, o poder e a glória estão interligados. Apocalipse 12:10 diz: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Aí está falando quando Jesus vier, e quando Jesus estabelecer o seu reino, no sentido total, aí é o governo dele sendo implantado em sentido pleno,
Hoje ele é implantado no coração, como vamos ver agora ainda. Então vamos lá, o campo de ação, de autoridade é o reino. O Senhor Jesus ensinou dizendo: pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós se nós damos espaço. E eu tenho que acabar. O reino de Deus está dentro de nós porque não existe reino de Deus virtual. Ou ele está dentro de nós e nós obedecemos ao Senhor, ou então ele não existe. Mas é possível traduzir o mesmo texto: pois o reino de Deus está entre vós. Todos os dois são verdadeiros. O reino de Deus existe dentro de nós se obedecemos, e existe entre nós se nós como igreja obedecemos. O próprio Senhor Jesus é finalmente o reino de Deus. Se o Senhor Jesus está entre nós, o reino de Deus está entre nós, porque o reino de Deus é estabelecido através da obediência. Isso acontece porque a autoridade de Deus passa a ser completamente executada em nossa vida. Começando com Noé, Deus conseguiu obter um reino, mas era um reino terreno e não um reino de Deus. O reino de Deus realmente começa com o Senhor Jesus. Hoje, entretanto, esse grão de trigo que caiu na terra, ele germinou e já cresceu e frutificou e multiplicou-se. Seu campo de ação abrange não só o Senhor, mas todos os que são verdadeiramente dele. E Deus quer que sejamos o seu reino e a sua igreja. A igreja tem a ordem de constituir o terreno onde a autoridade de Deus é exercida. E que terreno é esse? O coração dos homens. Nós semeamos no coração dos homens a palavra do Senhor. E nós temos a responsabilidade de buscar esse terreno, de orar para que esse terreno seja preparado, esteja devidamente apropriado para receber essa semente, para que a acolha com a cidade. Ele deseja ter o seu lugar de direito em mais do que apenas alguns indivíduos. Ele deseja ter esse lugar na sua igreja. Conclusão: todos nós, como igreja do Senhor, concedamos o lugar de primazia absoluta ao Senhor, a fim de que a vontade dele prevaleça e não haja rebeldia entre nós. Deus não age no meio da rebeldia. Deus não pode operar através da rebeldia. Se os irmãos virem a história da igreja, do povo de Deus no Velho Testamento, vocês vão ver que uma pessoa que se rebelasse contra uma ordem de Deus punha em risco a vida de todos os que estavam dentro do povo de Deus. Aconteceu assim com Acã, e aconteceu assim em muitas outras ocasiões, onde uma pessoa, enquanto aquele problema não foi resolvido, as coisas não andaram, as coisas não prosperaram. Deus não age no meio da rebelião, nem na rebeldia. Então, que nós nos disponhamos a deixar que prevaleça a autoridade dele em nós, como indivíduos e como igreja. Assim, o Senhor há de estabelecer a sua autoridade no meio dos seres que ele criou. Deus quer que sejamos sujeitos não apenas à autoridade direta que ele mesmo exerce, mas também às autoridades delegadas que ele mesmo estabelece. Vimos no início da mensagem que Deus não retira a sua autoridade. Enquanto ele não retirará a
a autoridade, quando falamos em retirar a autoridade, através de duas maneiras. No Velho Testamento era através da morte, no caso de Saul. Hoje, destituindo as pessoas das funções em que elas estão. Enquanto ele não fizer isso, cabe a nós nos submetermos e acolhermos como acolhemos o Senhor. O que ele espera é obediência total e não parcial. Você pode dizer amém? Amém.